Olha, inclusive a Serra Catarinense atrai muitos turistas nesta época do ano. A gente quer saber de você, tá gostando do clima? Tá gostando do friozinho? Manda pra gente que daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo sobre o que esperar para o mês de julho. Será que o frio vai aumentar? Será que vai nevar? A Camila Levin já está aqui com a gente para falar justamente do frio, Camila. Isso mesmo, hoje é um dia histórico na Serra Catarinense, inclusive a gente tem uma matéria especial. A nossa equipe, a Ana e o Alex, eles foram desbravar Urubici e contar a história desse mesmo dia, 29 de junho, onde 22 anos atrás foi registrado menos 17 graus. Já imaginou passar tanto frio assim? Então a gente vai conhecer a história dos moradores que guardam então um pouco das belezas e das belas formas de se aquecer e viver com esse frio. Vamos conhecer? Natureza que atrai e paisagens que encantam. Assim pode ser descrita a charmosa Urubici. Conhecida pelas montanhas gigantescas, os cânions e as mais de 80 cachoeiras, que chegam a 100 metros e queda livre. As caminhadas ecológicas e trilhas também são roteiros nesse cenário deslumbrante. Opções de diversão aqui não faltam. Um lugar para ficar em comunhão com a natureza. O nosso inverno é consagrado, né? A gente tem uma taxa de lotação acima de 80%, 90% nessa época. E se houver situação de neve, até falta leito, apesar dos 3 mil leitos que a gente possui hoje na cidade. São 180 pousadas, 3 mil leitos, vários atrativos turísticos. Então, as pessoas estão cada vez mais vindo para Urubici. E todas essas opções ficam a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade. Um lugar pacato com apenas 10 mil habitantes. Lugar de gente hospitaleira e de uma calma que inspira e faz quem visita querer voltar. E um dos principais pontos turísticos aqui de Urubici é o Morro da Igreja, que fica a 1.822 metros de altitude. Esse é o ponto mais alto do sul do Brasil. E olha só que curioso, há exatamente 22 anos atrás, no dia 29 de junho de 1996, os moradores daqui registraram uma das temperaturas mais baixas de toda a história. De acordo com eles, foi menos 17 graus. Isso rendeu muitas histórias. Já parou para pensar toda essa paisagem branquinha? Pois até a rodovia chegou a ser interditada por conta da neve. O dia começou as nuvens pretas, né? E a gente, de início, não tão frio. Depois começou a vir o frio e a gente aí em seguida soube que já tinha neve no Morro da Igreja. Então foi uma temperatura muito fria e a gente ia lá, quem conseguiu chegar até lá, tinha só o rastro do seu carro praticamente. A temperatura em menos 17 graus parece um pouco absurdo, né? Mas aconteceu. E quem registrou isso foram os radares meteorológicos do Sindacta, pois a Força Aérea fica no topo do Morro da Igreja. Ainda não está acreditando? Então olha essas imagens. Essa é a foto histórica que rodou o mundo da maior neve de Urubici. Os pneus desse Jeep estavam com correntes para poder enfrentar a neve. Nesse dia, apenas uma pessoa teve coragem de subir o Morro da Igreja para fotografar. E foi o seu Orquizo Oliveira quem fez história. Ele era um apaixonado pelas paisagens de Urubici. Colocou essa cidade em âmbito nacional e é conhecido como um dos maiores fomentadores do turismo na cidade. Ele morreu em 2008 e a família guarda com carinho todo o acervo, principalmente as fotos da maior neve da história da cidade. Foi um dia assim bem legal, sabe? Porque começou chovendo e depois começou os capuchos de neve. Em seguida a gente chegou aqui, ele já estava feliz da vida que ele ia para o Morro da Igreja fotografar, porque era muita neve. E a gente ficou naquela coisa, vamos, não vamos, fomos e não conseguimos subir. Mas era assim, foi um dia muito bonito mesmo, ficou marcado na história de Urubici, porque foi uma quantidade de neve muito expressiva e para a cidade foi muito legal. O Rafael é neto do seu Orquizo, era criança na época.
mas conta que o que ficou marcado eram as histórias que o avô contava desse dia. A gente já se deparou com o vô saindo com o Sargento Canelo, né, num Jeep Willys, que era usado para trilha, né, para rally, saindo em direção ao Morro da Igreja, que é o ponto mais alto do sul do Brasil habitável, né, 1.822 metros, onde ele conseguiu registrar esse momento de acúmulo de neve bastante considerável e único no Brasil. E são esses fatos que fazem a história de Urubici ser tão interessante e ainda mais bela. E era um apaixonado por fotografias, principalmente da natureza. Então ele amava fotografar a natureza e a cidade de Urubici principalmente, que era a paixão dele. A temperatura na cidade essa semana está alta para um dia de inverno, mas sempre fica a expectativa de mais um dia de neve.